Hoje o tema do ASP-UF em Ação é Viver com Música e Alegria. Para brilhantar esse nosso programa, recebemos aqui a professora Cristina Agustin, diplomada pelo Conservatório de Birmingham, na Universidade da Inglaterra Central, bacharelado em Letras pela UFRJ, mestre em Artes e Música pela Unicamp, está cursando doutorado em Música na Universidade de Aveiro, em Portugal. É especializada em viola da gamba, em música de câmara e dança antiga na Escola Cantorum Basiliensis, na Suíça. Tem vasta experiência profissional desde 1983. Concursos internacionais, especializações e concertos no Brasil e no exterior. Realizou inúmeras apresentações de viola da gamba no Brasil e no exterior. Na UF, é coordenadora do Centro de Estudos e Iniciação Musical e leciona viola da gamba no seu curso de extensão. É autora de vários livros, destacando-se Um Olhar sobre a Música Antiga, 50 anos de história do Brasil, e uma vasta discografia. Recebemos também o professor Márcio Seles, graduado em História pela UF, mestrado em Música pelo Sarah Lawrence College, em Nova York, doutorado em História pela UF, membro de Música Antiga da UF, membro do Laboratório de Estudos Medievais e Ibéricos da UF e coordenador da Orquestra de Cordas da Grota, em Niterói. É um prazer. O tema de hoje é Viver com Música e Alegria. Por que estamos tomando este tema? A arte da música está presente em quase todos os momentos da nossa vida. Nas igrejas, nas novelas, nos filmes, no rádio, na propaganda, nas festas, no esporte, nas paixões. Por isso que é importante trazer essa questão para um programa da ASP-UF. Para tratar deste tema, perguntamos aos nossos professores: como vocês veem a música enquanto fator de educação e alegria de vida? Professora Cristina. Bom, eu sou suspeita para falar, né? Eu acho essencial o papel da música na formação do indivíduo, né? Uma formação humanística, abrangente, é extremamente importante, assim como as outras artes, mas no caso hoje a nossa temática aqui é música. E essa ideia dessa formação, né, tendo música como um complemento, isso é muito antigo, vem desde a Idade Média, até ainda mais para trás, né, se o Márcio concordar, né, não é uma novidade, isso sempre houve e nós perdemos essa questão ao longo do tempo, isso foi perdido. E agora estamos tendo a oportunidade de retomar a inclusão da música em nossas vidas, nas nossas vidas escolares. Então eu acho fundamental realmente, e como foi dito no início do programa, eu acho que é um dos pontos que traz a grande alegria na vida do ser humano. Temos música o tempo inteiro, desde que nascemos até a hora que morremos, né, Márcia? Então realmente é fundamental. Eu também concordo com a Cristina aí, e lembrando assim, imagina assistir um filme sem música, porque quando se fala ensino de música na escola, né? Então existe muita resistência. Eu dou aula numa escola que eu comecei a ensinar também a leitura de partitura, aprender, e os pais falam: mas para que serve? Não serve para nada, mas a música não serve para nada, mas a gente não vive sem música. Então a música está presente nos filmes, né? Imagina assistir aquele filme O Limite sem música, é muito chato, né? É muito chato uma música, com todo respeito pela pessoa, mas então a música está presente. Então é importante o ensino. Eu trabalho com crianças pequenas, né? Então elas não são travadas, então elas têm alegria, elas cantam, participam da aula, e isso acho que deve se estender por todos as partes do ensino da pessoa, né? E a complementação também de aprender uma linguagem. Ela aprende a ler e escrever, aprende a somar, aprende a multiplicar, aprende a fazer raiz quadrada, então pode aprender a ler aquelas notinhas também, que não dói nada, né? Depende de como vai ser feito isso aí. Muito bem. Ora,
A Lei 11.769 de 2008 determina que a educação musical deve fazer parte do currículo obrigatório em toda a educação básica. Parece ser um grande problema. Como vocês analisam essa questão? E como acham que deve ser o trabalho do professor e sua formação para ser adequada a esse novo momento histórico? Nesse momento é um assunto bastante polêmico, né? Tem muitas pessoas que são contra, outros a favores, né? A gente estava até conversando um pouquinho lá fora, né, Márcia? E a gente chegou à conclusão até que nós compartilhamos a mesma ideia. Eu acho que é muito importante estar resgatando isso novamente. Como eu falei, foi perdido. Eu acho que tudo tem que ter um início, tem que ter um começo. Está difícil? Sim. Nós perdemos tudo isso, estamos tendo que reconstruir isso. O governo está dando essa possibilidade, né? Tornou obrigatório. Agora, cabe a nós, professores e todos os outros, pensar na melhor forma de implantar isso novamente. Nós vamos ter que construir uma história de novo. Não vamos querer que a coisa comece já com tudo perfeito, maravilhoso, né? Então, a lei realmente deixa algumas brechas. Agora, há sempre a alegação de que falta professor. É, sim, um problema que tem que ser vencido, né? Mas eu acho que é o início para uma grande conquista que talvez daqui a 5, 10 anos a gente vai poder estar realmente vendo o fruto desse caminhar, né? Márcio tem bastante experiência, né, Márcio, também com crianças. Eu trabalho com crianças lá, com educação infantil, trabalho também na Grota, então eu acho que está falando isso, que é super importante o governo reconhecer, né, a obrigatoriedade de ensino. Então isso acho que vai abrir uma brecha para começar esse processo, até que por exemplo, Vila Lobos começou e as pessoas até às vezes criticavam, mas Vila Lobos deixou um legado de várias pessoas, né, que até hoje ainda repercute no ensino da música. Então, e várias pessoas, né, como Gazi de Sá, que fizeram métodos, então várias pessoas investiram nesse projeto de ensino de música, né? E como a Cristina falou, antiquíssimo, né? Desde antes de Cristo já as pessoas, Platão já falava do ensino de música, do aprendizado. Então a importância disso como uma formação do indivíduo, né? Muito bem, e viola de gamba, comente um pouco conosco. Bom, é também um instrumento muito antigo. Eu e o Márcio aqui representamos, acho que uma facção da música antiga, tido como antiga, que hoje em dia a gente procura não usar mais essa expressão, se fala-se música histórica ou performance histórico, mas nós dois nos dedicamos, acho que a vida toda, né, Márcio, desde, enfim, que descobrimos a música, a trabalhar com os instrumentos antigos. E a viola da gamba lembra vagamente a um violoncelo, né, segura-se na perna, gamba é perna em italiano, então é um instrumento que é segurado na perna, de arco, cordas friccionadas. E eu tive a oportunidade eu comecei na música cedo, com 6 anos, fui muito bem iniciada com uma senhora alemã, que já faleceu, mas que tinha uma alegria enorme em ensinar a música para as crianças. Era uma aula muito prazerosa, que eu ia muito feliz, com 6 anos de idade, ficava contando os minutos para chegar o dia da aula. Então a minha relação com a música sempre foi algo de muito prazer, e é uma coisa que eu tento preservar até hoje, essa sensação. E com essa senhora eu descobri a flauta doce, a música antiga, e mais ou menos com os 16 anos eu conheci o Márcio, ele me convidou para ir cantar no coral da UF, e foi a partir dessa relação também com a UF, com o Márcio, que eu vim descobrir a viola da gamba, que se tornou então o meu primeiro e hoje instrumento exclusivo. Muito bem. E sua participação na Orquestra de Cordas da Grota? Fale um pouco para nós. Em 94, 95 eu comecei a dar aula de flauta para um grupo lá na Grota, que é uma favela aqui de Niterói, e na época eram 4 só. Então, e foi crescendo, foi aumentando, a gente começou aula de violino também, e teve assim, logo no início, um sucesso. As crianças iam lá também, acho que elas gostavam da aula. Eu levava um lanche também para as crianças, por via das dúvidas, tinha um lanchinho lá. A minha professora tinha uma maçã assada no forno ao final da aula. Um
Então, muitos deles falam que eles foram lá por causa do lanche. É um biscoito que levava recheado, né? Então, mas acho que também não faz parte. Até se procurar lá no Evangelho, lá sempre tem um rango rolando, né? Até antes de morrer, Jesus bateu um rango pro pessoal lá antes de morrer. Então, né, a primeira aparição dele numa festa, ele transforma a água em vinho. Então, eu como muito religioso, sabe? Então, e hoje a gente tem perto de 250 alunos lá na Grota, tem mais de 20 alunos já da universidade. Esse ano nós formamos 6 alunos em música, 5 em músicas e 1 em pedagogia. Então, essa experiência lá na Grota foi muito importante também. Agora, também trabalhar com educação infantil também, para mim foi uma experiência muito importante. Que eu fico mais solto e trabalho mais nessa linha que a Cristina está falando, de ter alegria, né, de você gostar e compartilhar aquilo que você gosta, que é a música. Então, acho que a gente estava até comentando ali que tem um educador, o Edgar Willems, que ele fala que o professor tem que amar a música, primeira coisa, professor de música, amar a música, e segundo, amar os alunos. Então, isso que é a grande... uma grande receita. E se tiver um biscoitinho, uma maçã assada, melhor ainda. Eu acho que daí fecha, não tem problema. Mas só completando, muitas vezes as pessoas chegam no Centro de Estudo e Iniciação Musical, lá na UF, o CEIM, né? E são pessoas novas que não têm nenhuma relação com a música e perguntam o que eu tenho que fazer para entrar nesse curso, né? E eu costumo dizer, a primeira resposta que eu dou: você gosta de música? Tem que gostar de música. Depois, a gente vê o instrumento, vê o professor, mas a primeira coisa, realmente, é gostar de música. O instrumento é um instrumento, como diz a pessoa, a música que é o principal. Então, o instrumento é um meio que você vai utilizar. Pode ser a viola gama, pode ser o clarinete, pode ser o pandeiro. A voz, seja lá o que for. Muito bem. Encerramos, nesse momento, o primeiro bloco desse nosso programa, ASP-UF em Ação. Voltamos já já. Iniciamos este segundo bloco no programa ASP-UF em Ação, hoje com o tema Viver com Música e Alegria, recebendo a professora Cristina Agustin e o professor Márcio Seles. Professora Cristina, e suas apresentações no exterior, no Brasil, qual a repercussão disso? O que isso significou para a sua experiência profissional? Acho que não tem nem palavras realmente que a gente possa, né, numa única palavra descrever isso, né? Eu comecei tocando muito cedo na música, já com os 16 anos já me apresentava profissionalmente. Mas nos últimos 10 anos, eu posso dizer, né, eu tive a oportunidade de viajar muito pelo Brasil. Eu acho que eu só não toquei ainda no Amazonas e São Luís do Maranhão. Eu acho que eu já toquei assim, Acre, enfim, em tantos lugares, e por esse interior do nosso país, né? E é claro que cada região, cada cidade, o público é diferente, né? Nas capitais nós temos um perfil, no Nordeste é totalmente diferente. Por exemplo, a gente não pode fazer um programa longo, tem que ser um programa curto, faz muito calor, as pessoas não aguentam, não há ar-condicionado nas igrejas. Então, a forma do approach com o público já é totalmente diferente se eu for tocar no Sul, em Florianópolis, por exemplo, que é uma plateia já bem mais, né, exigente, uma plateia
a gente costuma falar fria, eu não gosto de usar essa palavra, mas uma plateia que já não expõe tanto o que está sentindo, né? O nordestino não, ele é solto, ele bate palma e pede bis, é uma festa, o concerto vira quase que uma festa, quase que uma reunião em casa. Quando acaba o concerto, eles têm muito a questão de querer tocar no músico, ver o instrumento, e que isso muda muito, né, nas cidades mais do sul. As cidades, por exemplo, no Brasil, mais carentes, a gente esteve tocando também agora numa cidade bem pequenininha, foi ano passado, em Pernambuco, e as pessoas falavam, um rapaz se aproximou e falou assim, olha, eu ouvi falar de tripa no instrumento, no meu instrumento tem cordas, né, feitas de tripa, e eu achava que isso era uma lenda, que isso não existia, né, e eu estou vendo que existe, que não é mentira dos livros, né. Então a gente vê também a grande carência, a gente procura sempre, né, levar material, e eu procuro sempre que eu posso falar com as pessoas depois do concerto, tentar mostrar e dar o máximo possível de informações, né? Agora, é claro que o contraste é muito grande de uma plateia, enfim, do Brasil para a Europa, né? É um país, enfim, a Europa, se a gente pensar num todo, tem muito mais história, uma tradição musical, uma tradição de construtores de instrumentos, né? É um público, exatamente como tem música na escola, desde pequenininho, eles são alfabetizados, né? Tanto na parte da língua como em música, principalmente na Inglaterra, né? A exigência, o nível de exigência é muito maior. Um concerto lá tem, em média, 1h20, 1h30, com intervalo, né? Muitos, às vezes, levam a partitura para acompanhar o que você está tocando. É óbvio que o nível de tensão é muito maior para o músico. Você tem que mostrar, porque você sabe que o público está com a partitura na frente, né? Então, realmente é uma plateia muito mais exigente, né? Agora, para nós músicos, acho que cada público é especial e é um desafio, né? Não existe um público bom nem um público ruim. Cada concerto que eu vou fazer, que eu saio da minha casa e me preparo, é assim um dia muito especial. Eu adoro tocar, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é estudar, preparar aquele programa e chegar a hora, o momento de dividir aquele programa com alguém, né? Eu penso assim quando eu vou tocar. Eu vou dividir aquela música que eu gosto tanto, que eu escolhi para aquelas pessoas que saíram de casa para me ver, né? Abriram mão de um pedacinho do dia delas para ir lá assistir música de viola da gamba. Então eu vou sempre com muita alegria, procuro sempre estar bonita, porque eu acho que isso também faz parte, as pessoas estão indo me ver, né? Então, trazer muita alegria para essas pessoas e fazer o concerto da melhor maneira possível. Eu procuro sempre dar o máximo, seja no Brasil, seja no interior do Pernambuco, seja em Portugal, seja na Suíça. Eu procuro sempre fazer o melhor que eu posso, tocar aquela música da maneira mais alegre, ou triste, tem músicas tristes também, a música não é só alegria, também é tristeza, né? Mas passar o melhor que eu posso de mim, porque é para isso que eu estudei, eu fui fazer música porque eu queria, porque eu gostava, né? Acho que nenhum músico está na música por obrigação, de um modo geral, a gente está porque a gente gosta do que faz, né? A premissa maior é gostar do que faz. Então, apesar dessas diferenças de público, diferenças de ambientes, né, eu tento pensar sempre isso. É um público que está aqui e eu quero fazer com a maior alegria possível, da melhor forma possível, e a hora que eu entro no palco, eu esqueço técnica, esqueço afinação. Isso são problemas do ensaio. Eu no ensaio sou muito séria, eu sou muito carrancuda no ensaio, porque para mim o ensaio é o momento de resolver essas questões. Quando eu chego no palco, aí é para brincar, é alegria. Essas questões já passaram, entendeu? Se errar uma notinha, escorregou. O que interessa é aquele momento, aquele diálogo. A impressão que é o contrário. Que nos ensaios, um pouco mais relaxado. Não, eu quando trabalho, tenho até um duo também com Mário Orlando, enfim, tem um duo com o Cravista de Portugal. Eu acho que os ensaios devem ser bastante criteriosos, porque são nesse momento que a gente resolve os nossos problemas. Está desafinado? Está desencontrado? Tá, né? É nesse momento que a gente tem a chance de resolver essas questões. No palco, não. No palco é conversa, é festa, é o prazer de estar ali. Bom, é a minha forma de encarar a música. E Márcio, né? Eu já toquei com o Márcio também. Mas, Márcio, e sua relação com o coro, a UF, com a orquestra de cordas, né? E com o seu movimento de... Lembrando que é música e história. Né? Como faz essa relação? Gosto de história também. O
com o coro, por exemplo, dentro dessa linha que a Cristina falou, né? Quer dizer, a gente vai compartilhar o que a gente já estudou um pouco mais, então a ideia é compartilhar com aquelas pessoas que vêm trabalhar com a gente, né? Então, seja lá as crianças pequenininhas, na educação infantil, ou no coro da UF também. Eu estou trabalhando também com um coro só de senhoras, na faixa de 70, 80 anos também. Então, sempre, cada grupo tem a sua peculiaridade, né? E sempre essa... acho que a alegria mesmo de trabalhar, todas as pessoas vão lá com muita atenção, né, toda semana, né, deixa a novela, deixa o futebol, deixa a televisão em casa, deixa a família e vão lá, né, assiduamente. Então tem o coro também aqui da UF, que, né, a gente já tocou aqui na ASP também. Então, acho que a ideia é essa mesmo, de compartilhar esse conhecimento musical, e com isso as pessoas têm contato com a cultura, né? Seja, vai cantar um coral de bar, vai cantar um coral de um vilancico. Então, com isso a gente tem acesso a outras culturas, sem saída, né, do próprio país, né? E você tem uma imersão ali cultural através da música. Então, acho que a música, além de tudo, além de propiciar alegria, tem essa que o professor Arthur falou, de você ter esse conhecimento em volta, né, no momento histórico que ela foi criada, como que o compositor, né, a vida, um pouco sobre a vida do compositor. Então, acho que você agrega outros conhecimentos além da música, que a música tem essa coisa que você faz a hora da música, então mesmo no ensaio, né? Então aquele prazer de você acertar o acorde e acertar a afinação, acertar todo mundo. Então isso as pessoas, você vê, né? Isso é um retorno, você tem um retorno rápido ali durante o ensaio com as pessoas com quem você está trabalhando, e também na apresentação também tem um retorno, que é a reação da plateia. É diferente de um artista que vai pinta um quadro e, coitado, ele não sabe o que as pessoas estão sentindo, porque ele não está ali o tempo todo vendo a reação das pessoas. Então, acho que a música tem esse feedback, assim, rápido para a gente. Uma troca direta, né? Uma troca, é verdade. Então, eu acho que também tem esse fator, né, e tem essa coisa de agregar também do grupo, né, as pessoas se tornarem amigas ali no coral, por exemplo. As pessoas são pessoas de diferentes formações, diferentes idades, pessoas de 18 anos, pessoas de 70, 80 anos, e todo mundo convive numa boa, porque a música é o veículo, né, o amálgama, né, que une essas pessoas. E, para mim, eu sou suspeito também, como a Cristina falou, né, que a gente vive disso, nem tem mais como viver de outra coisa, então, nessa altura do campeonato. Mas, realmente, a música dá muito prazer para mim. E, às vezes, no final do dia, eu vou ensaiar o coral, né, às vezes o coral é coisa tarde, e às vezes eu chego cansado, mas depois começo o ensaio, eu me animo e todo mundo se anima, é uma beleza. E para nós, quer dizer, posso falar para nós, é complicado, porque ao mesmo tempo que a música é o trabalho, é o nosso ganha-pão, mas como é um trabalho extremamente prazeroso, a gente acaba misturando e perdendo a noção da fronteira, né? O que é sábado, o que é domingo, da relação familiar, né? Porque é um trabalho que dá prazer. Eu acho que todo mundo, na verdade, deveria ter um trabalho, uma relação, um trabalho assim, isso é uma relação de prazer. Mas a gente sabe que, né, a grande maioria vira uma obrigação diária. Mas para nós não é uma obrigação diária. Podemos estar cansados, chateados, ou até às vezes doente. Mas a gente começa a trabalhar com a música, seja com os alunos, seja em concerto, com certeza sempre saímos melhor, né? E há esse problema, quer dizer, acaba sendo um problema, que a gente ultrapassa até os limites e a carga horária. Às vezes a gente trabalha 12 horas por dia, né? Às vezes esquece que já são 10 horas da noite, esqueceu de jantar, né? Mas é porque é algo que realmente traz muito prazer, pelo menos para a gente, para mim, acredito também para o Márcio, né? Do que a gente está fazendo e estar eternamente, todo dia, sempre, nem que seja por pouco tempo, mas estamos todo dia em contato com a música, com os sonhos. Muito bem. Então, nós queremos saber também
se na experiência de vida de vocês, o que vocês fazem, como fazem, se essa relação de viver com música e alegria, ela é real. Bom, acho que, né, de tudo que a gente já vem conversando, é uma realidade para a gente, né? Como eu falei, eu procuro transmitir essa alegria sempre, o mesmo tipo de alegria que eu tive quando eu, pequena ainda, descobri os sons na flauta doce. Eu comecei com flauta doce. E às vezes o dia a dia com o trabalho, sem querer, a gente fica um pouco endurecido. Tem que ensaiar aqui, pegar o avião ali, né, Márcio? E não sei para onde. Sem querer, pelo menos acontece às vezes comigo um pouquinho isso, um endurecimento. E quando eu vejo meus alunos no CEIM, às vezes chegando alegres, nossa, eu consegui fazer uma escala, descobri esse acorde, olha o som desse acorde. Eu resgato um pouco aquela alegria que eu tive quando eu descobri isso também. Então, estar sempre com os alunos ou com as pessoas que estão aprendendo, de certa forma, renova também essas sensações para mim, que eu tive e às vezes esqueço um pouquinho. Não sei se é assim com você. Eu hoje até mesmo a parte administrativa, às vezes, que eu estou trabalhando lá agora também no Centro de Artes, então até isso também, que era uma coisa mais maçante, também me dá prazer, porque depois você vê alguma coisa realizada, você vê o fruto daquilo tudo, isso é sempre muito prazeroso. Muito bem, um belo programa. Muito obrigado pela presença da professora Cristina Agostin, do professor Márcio Celes. Estamos encerrando mais um programa ASP-UF em Ação. Lembrando que em 2012 a ASP-UF comemora seus 20 anos de história. Acompanhem em nosso site, pelos nossos telefones. Muito obrigado e até o próximo programa. Saudações aspianas.